O produtor já começa com os destaques da nossa capital federal, direto de Brasília, agenda do dia com Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assinou ontem aqui em Brasília uma portaria que prorroga o prazo de validade das declarações de aptidão ao PRONAF. O prazo que venceria agora, em fevereiro, volta para 2 anos e deve beneficiar a vida de 2,5 milhões de produtores. Essa medida estava entre as metas anunciadas para os primeiros 100 dias do governo federal. E a ministra participou ontem do anúncio do plano de escoamento da safra 2018-2019 no Ministério da Infraestrutura. É a Operação Radar. A operação será integrada com a participação de vários ministérios e prevê a elaboração de uma nova tabela de frete, incentiva ao cooperativismo, além de investimentos na malha rodoviária. A ideia é que o plano seja benéfico para todos os setores que fazem parte do escoamento da produção, que este ano deve chegar a 237 milhões de toneladas de grãos. E atenção, produtores, o Ministério da Agricultura e a Anvisa devem prorrogar o prazo da rastreabilidade. O prazo para produtores rurais adotarem a rastreabilidade para frutas, raízes, tubérculos e hortaliças era fevereiro, mas os órgãos estão estudando o adiamento por causa da falta de agrotóxicos registrados para esses produtos. O mapa ainda vai homologar a proposta, ainda não há prazo. São essas as informações desta quinta, direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. A manutenção dos cascos dos bovinos através do casqueamento é muito importante. Isso porque a técnica permite que os animais caminhem, alimentem-se bem e tenham melhor desempenho. Você vai ter mais detalhes na reportagem do Gustavo D'Angelo. Eles são responsáveis pela sustentação e locomoção dos animais. Nos bovinos, tem influência direta sobre sua saúde e desempenho. E se chegarem a desenvolver algum problema, podem interferir na lucratividade do produtor. Eu estou falando dos cascos. Este especialista no tratamento de bovinos explica que para mantê-los sempre bem cuidados, é necessário realizar periodicamente o casqueamento. O procedimento é o animal exercitar bem, principalmente o reprodutor, para ele sempre acompanhar bem a companheira dele que está servindo, né? Então isso aí é uma saúde para o animal. Então se dá um acerto no casco, aí você está cuidando, né? Da saúde do reprodutor, ganhar mais peso, né? Então ele começa, o animal que está com problema de casco, ele não vai chegar bem no coxo, ele vai procurar ficar deitado, sempre deitado, né? Ele vai caçar o refúgio que é ficar deitado e não tem aquela vontade de desejo de andar. Então o casqueamento já ajuda ele chegar até a comida e a água, né? Casquear nada mais é que aparar os cascos dos animais em diversas partes, conforme as alterações de crescimento verificadas. O procedimento é simples, mas para executar a técnica corretamente, o casqueador precisa de diversas ferramentas que são indispensáveis ao seu trabalho. O procedimento começa com essa buchinha, com essa escovinha, tá? Limpando, tirando excesso de casco. O segundo é a truqueza, cortando o que sobra do casco é a pinça. Terceira, a rineta, limpar talão, tá bom? Grosa, a quarta, para tirar o excesso de talão e acertar casco. A lixadeira, para fazer o acabamento, arredondar o casco. Esse é o procedimento do casqueamento desse animal. Há cerca de 20 anos, Michel Carro, de Guararapes, São Paulo, aderiu à técnica, que trouxe melhores resultados para a sua produção. Um manejo mais fácil, mais dinâmico dentro da propriedade, onde a gente procura o maior número de indivíduos em bom estado para poder conduzir a nossa atividade. No caso dos reprodutores, machos e no caso das fêmeas. Então, um animal com casqueamento, com efeito positivo do casqueamento, é um animal que vai responder aos desafios que nós temos, que de conseguir o maior número possível de animais preparados para atender aos nossos objetivos comerciais e técnicos. Recentemente, a fazenda administrada por Michel realizou a avaliação e casqueamento dos touros e fêmeas, já se preparando para o esperado Trio Bom Sucesso, que neste ano ocorre nos dias 25 e 26 de maio. Quando você se coloca no mercado com leilão de uma maneira bem
evidente, como acontece na Bom Sucesso, com o seu trio anual, onde nós temos aí uns 200 touros, umas 100 matrizes ofertadas para o mercado, nós temos um longo preparo que começa bem cedo na vida do animal até chegar no momento da venda. Tem um momento que a gente tem que se preocupar de uma maneira mais específica do casco. Quando? Quando começa a migrar de um regime exclusivo de pasto, que é o nosso caso até os 2 anos de idade, para um manejo mais forçado em relação à nutrição no coxo, com rações mais proteinadas, com mais energia. Hoje, você vê, é muito difícil você ver problema de casco. Hoje o animal é mais excesso, né, de casco, de talão, né, e você vê que é corrigido. De 6 em 6 meses, o animal que vai entrar no leilão, vai entrar no confinamento, vai entrar na baia, sempre está corrigindo. Sempre está um olho em cima para não deixar dar defeito nenhum, né? E a genética do cavalo crioulo está atraindo a atenção de criadores italianos. Integrantes da associação visitaram o Rio Grande do Sul para conhecer cabanhas em Pelotas e Gravataí. No Brasil, o cavalo crioulo fechou 2018 com um crescimento de 3,39% em comparação a 2017, somando aproximadamente 425 mil animais e movimentando a cada ano mais de R$1 bilhão. A região sul concentra a maior parte dos animais, cerca de 410 mil exemplares. Para a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo, o contínuo crescimento mostra a qualidade da raça e um aumento de animais criados no centro e no norte do país. A realização de eventos nas chamadas regiões de fomento também são determinantes para a expansão da raça no país. Em 2018, foram realizados 1.046 eventos, entre provas e exposições, em 8 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Números que chamaram a atenção dos integrantes da Associação Italiana de Criadores de Cavalos Crioulos, que vieram conhecer de perto propriedades em Pelotas e Gravataí, no Rio Grande do Sul. A intenção é fortalecer a relação entre as associações, buscando alternativas para o melhoramento genético da raça na Europa. Se houver cavalo crioulo na terra mais diferente, se houver cavalo crioulo, é feito a casa da gente, se houver cavalo crioulo. E na semana passada, nós mostramos aqui no Canal do Boi uma fazenda de soja em Sorriso, no Médio Norte do Mato Grosso, infectada de nematóides. O nosso repórter Valdir Pacheco coletou amostras de raízes e solo e levou para análise no laboratório da Embrapa. Vamos ver então o resultado na matéria. Na matéria veiculada recentemente aqui no SBA, mostramos a fazenda do produtor Juvenal de Oliveira, onde um talhão cultivado com soja foi severamente atacado por nematóides. A expectativa do produtor agora é colher no mínimo 30 sacas por hectare. O histórico desta área em safras passadas foram registradas médias acima de 70 sacas por hectare. Nesta mesma área infectada, realizamos a coleta de 2 amostras de raiz e solo para análise. Após coletar as amostras na fazenda Nossa Senhora Aparecida, trouxemos aqui no laboratório da Embrapa Agro Silvio Pastoril, onde a pesquisadora e doutora Valéria Faleiro irá fazer a extração para identificação desses nematóides. A amostra ela deve ser bem coletada, para que você tenha uma eficiência melhor na diagnose. Então, a amostra deve ser coletada no período de florescimento para culturas anuais, período de florescimento, e é feita uma amostragem composta da área, coletando-se solo e raiz. Então, encaminhamento em zigue-zague, vários pontos, mistura todo esse solo e esse sistema reticular e envia todo o sistema reticular e uma parte do solo homogeneizado para o laboratório. Então, nós vamos fazer agora a extração da amostra que nós recebemos da fazenda Nossa Senhora Aparecida. Uma extração de solo e raiz para identificação de nematóides. Então, nós temos aqui a amostra, a quantidade de raiz que foi enviada. Então, nós vamos primeiro lavar essas raízes em água corrente. Então, essas amostras devem ser bem lavadas para retirar o excesso de solo. Então, aqui nós vamos extrair os nematóides que ficam na raiz. Então, após retirar o excesso
de solo aderido à raiz, sujeira. Então nós vamos colocar as amostras para retirar um pouco da umidade. Todo esse sistema radicular que veio na amostra, ele vai ser processado. Nós vamos homogeneizar e retirar uma amostra de trabalho aqui. Vamos cortar todo o sistema radicular. Nós vamos pesar agora toda essa amostra. Então, de todo o sistema radicular, a gente homogeneiza para fazer a pesagem, então, da quantidade necessária para processar essa amostra, né, no liquidificador. Então, agora nós vamos passar essas raízes trituradas nas peneiras que vão fazer o recolhimento desse material. O material que nos interessa está nessa peneira aqui. Então, toda a amostra aqui, nós vamos fazer agora a centrifugação desse material para separar o nematóide do líquido e da parte sólida da raiz. Então, agora vamos processar a amostra de solo. Então, o solo que chegou tem que ser homogeneizado. Essa é a umidade ideal para fazer a extração de nematóides. Então, o solo está úmido, mas não está encharcado e não está um solo muito seco. Vamos utilizar a medida de 100 centímetros cúbicos de solo para essa extração. Nós vamos agora adicionar água. Então, com esse aparelho que nós vamos homogeneizar o solo para retirar a amostra. Vai agitar por 1 minuto. Enquanto isso, a gente prepara as peneiras que vão ser utilizadas. Então, essa é a amostra de solo que vai ser centrifugada. Essas amostras, num primeiro momento, a gente centrifuga por 5 minutos, porque nesse processo vai haver a separação do nematóide, o solo vai ficar depositado no fundo do tubo e o nematóide vai ficar junto com esse solo. E o sobrenadante a gente vai descartar. Então, nesse tempo, vai centrifugar por 5 minutos. Então, após esse processo de centrifugação na água, nós vamos utilizar a sacarose. Então, a sacarose ela é preparada no dia da extração. É uma quantidade de açúcar, né, 454 gramas de açúcar para 1 litro de água. Então, a amostra foi centrifugada. Nós vamos descartar o sobrenadante, limpar o excesso. Com esse processo de centrifugação, o que acontece? Todo o solo e o resíduo da raiz é depositado no fundo do tubo. Então, o nematóide vai estar concentrado aqui. Da mesma forma que fizemos anteriormente, nós vamos adicionar a sacarose, vamos calibrar os tubos e agitar na centrífuga por 1 minuto. A única diferença é que esse processo da sacarose, ele não pode ser demorado. Então, terminou 1 minuto do processo. Agora, o que me interessa é o sobrenadante. Passar nas peneiras para recolher o nematóide. E tem fica um pouquinho de resíduo da raiz, tecido, às vezes pedacinho de célula. Então, aqui está pronta a amostra para ser levada ao microscópio para fazer a leitura, então, a contagem e a identificação dos nematóides. Então, aqui nós temos uma diversidade de indivíduos nessa amostra. Nós fizemos a extração e aqui nós temos nematóides de vida livre, temos os fitoparasitas, o helicotilencos, o pratilencos. Então, não temos uma única espécie na amostra, nós temos uma diversidade de indivíduos. Aqueles nematóides de vida livre se movimentam com mais rapidez. Alguns fitoparasitas, o movimento é bem lento, bem pequeno, mas isso não quer dizer que sejam mortos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.